capítulo 17, nós vamos ler a partir do verso 8, 1 Reis 17, a partir do verso 8, que diz assim: Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e disse: Traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e disse: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: Não temas. Isso é importante, irmãos. Não temas. Vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-me para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Verso 15. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Irmãos, uma coisa que eu tenho aprendido demais com a palavra de Deus, e esse é um dos textos, não é só esse texto, mas é um dos textos que deixa muito claro que todo aquele que investe no reino de Deus, Deus lhe dá o retorno. Fala a verdade. Não conheço uma pessoa na Bíblia que tenha investido no reino de Deus, que tenha investido nos servos do Senhor, que tenha investido na obra do Senhor, e Deus não lhe deu uma recompensa recalcada, sacudida e transbordante. Observa o texto sagrado. A situação desta mulher era uma só, uma situação de morte, até a chegada do profeta Elias, e até Elias liberar uma palavra dizendo: invista no reino de Deus, porque Deus, Ele tem para suprir a tua casa. E nós, irmãos, precisamos ter essa mentalidade que, quando nós trazemos nossas ofertas e dízimos à casa do Senhor, nada mais, nada menos, o que nós estamos fazendo? Investindo no reino de Deus. Se nós pegarmos e caminharmos um pouquinho não nesse livro, mas no segundo livro do 6, capítulo 4, nós vamos ver que tinha uma mulher rica, porém não podia gerar filhos, mas ela investiu pesado. Ela construiu um quarto para o profeta Eliseu, ela colocou cama, colocou cadeira, colocou mesa, e todas as vezes que Eliseu passava pela casa, pela cidade de Sunem, ele ia se alimentar na casa dela. O que é que ela estava fazendo? Investindo no reino de Deus. Tanto é que ela recebe algo que ela jamais pensou que poderia receber, que fora um filho. Por isso, irmãos, quando você traz o seu dízimo e oferta na casa do Senhor, entenda: você não está trazendo para o pastor Wagner, não, você não está trazendo para o pastor Rogério, você não está trazendo para a Ágata, você está investindo no reino de Deus. E todos quantos investem no reino de Deus, Deus recompensa poderosamente. Irmãos, eu falo por experiência. Já orou, pelo milagre do arroz? Nunca orou?
Um dia, quem sabe, você vai fazer isso e Deus vai operar. Deus vai operar o milagre da multiplicação dentro da tua casa de uma forma poderosa que você jamais viu. Mas tudo isso, irmãos, todos quantos investem no reino de Deus, dízimos e oferta é isso, investimento, e não só para esta vida, mas também para o futuro. Esta noite, você que trouxe seu dízimo, vem aqui à frente. Nós queremos orar pela tua vida. Você que trouxe a tua oferta, segura, confiando que Deus é o Deus da multiplicação. Deus é aquele que recompensa, Deus é aquele que retribui, Deus é aquele que prospera. O sol e a chuva, irmãos, de Deus é para todos. Mesmo aqueles que não servem a Deus estão comendo daquilo que Ele manda, pela bondade, misericórdia, clemência e compaixão. Amém? Você que vai trazer o seu dízimo, vem aqui à frente, nós vamos orar. Você segura a tua oferta aí, nós já vamos ofertar. Amém? Pai, nós te damos graça, nós te louvamos pela tua bondade. Senhor, que todos quantos nesta noite estão prontos e estão predispostos a investir na tua casa, no teu reino, meu Deus, que o Senhor venha derramar uma bênção poderosa sobre a vida de cada um deles, Pai, que assim ocorra conforme a tua palavra, meu Deus. Quem nos garante isto? Não é o João Batista, não é o pastor dessa igreja, mas é a sua palavra que fala que todos quantos investem no teu reino, o Senhor abençoa. E eu creio que nesta noite tem porção dobrada, tem bênção para a vida do teu povo, para aqueles que estão trazendo, Senhor, o investimento na tua casa. Pai, nós oramos em nome de Jesus e que o Senhor assim continue abençoando em nome de Jesus. Podem contribuir, tem a maquininha ali, tem a nossa eletrônica aqui também. Pastor Wagner, com bondade, já venha para cá. Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Você que está aqui conosco pela primeira vez, você é muito bem-vindo. Você recebeu aí uma sacolinha e eu acho que tem bala nela para adoçar suas palavras. Acho que antes de eu pregar, eu vou chupar uma também. E dentro dessa sacolinha também tem uma ficha, se você puder, no final, você preencher para nós essa ficha, para nós fazermos contato com você e sabermos como que você está e também te deixar informado das nossas programações. Nós ficamos muito gratos se você puder preencher, que o Senhor te abençoe. Para nós é um privilégio muito grande tê-lo conosco. Amém? Amém? Irmãos, eu quero te convidar a acompanhar comigo uma passagem que está no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 24. Nós vamos ler do versículo 13 ao 35. Lucas 4, do 13 ao 35. 24, perdão, Lucas 24. Uma passagem muito conhecida, que eu estou certo de que o Senhor vai falar com você essa noite, assim como Ele já tem falado comigo no decorrer do dia sobre esse texto. Versículo 13. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas.
Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. Então, lhes perguntou Jesus: o que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida em que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Eu lhes pergunto: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas, depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convia que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com ele, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes aconteceram no caminho, e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém? Irmãos, toda vez que eu leio esse texto, eu lembro daquela canção antiga, e apesar de não saber cantá-la, eu fico com vontade de cantar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Nós vemos aqui nesse texto uma reação que é muito comum nos nossos dias, a maneira tão equivocada ou tão precipitada que nós reagimos a determinadas circunstâncias da vida. Quando o texto começa aqui, no primeiro versículo que eu li, no versículo 13, diz assim: naquele mesmo dia, esse mesmo dia, irmãos, é o dia da ressurreição.
dia em que Jesus ressuscitou. Alguns teólogos dizem que esses dois discípulos, alguns teólogos sustentam que na verdade não eram dois homens, alguns teólogos sustentam a ideia de que era um casal. Só fala o nome de um, que era Cleopas, mas alguns teólogos dizem que era um casal, marido e mulher. O texto diz que havia uma conversa entre eles dois e o teor daquela conversa é muito parecido, por vezes, com alguns comportamentos nossos, diante de desilusões, diante de frustrações, diante de sofrimentos, diante de desapontamentos, diante de quando você fez um plano para fazer uma coisa e aquela coisa não aconteceu como você esperava. E aí, o que eu acho interessante, intrigante ou outro é que nós temos uma tendência muito grande de quando nós estamos enfrentando uma circunstância adversa, parece que nós temos uma inclinação a resumir a nossa vida àquela problemática. Nós estávamos aqui no Tadel, para mim foi muito bom, e a gente compartilha algumas coisas, e assim como vocês, eu também tenho dias que são desafiadores, dias que são difíceis, mas se nós não tomarmos cuidado, a gente vai resumindo a vida às nossas dificuldades. E dificuldade todo mundo tem, e nós sempre vamos ter alguma dificuldade para gerir, para administrar. Sempre vai ter alguma coisa que precisa um pouco mais atenção, que vai custar um pouco mais da nossa energia. Só que nós precisamos ter o desprendimento de não resumir nossa vida àquele problema que é momentâneo. Paulo, certa feita, disse que não há de se comparar esse leve e momentâneo, essa leve e momentânea tribulação, não há de se comparar com a glória que está por vir. Mas parece que nós, em alguns momentos difíceis, nós negligenciamos totalmente uma série de coisas que já estão já deveriam estar mais que claras na nossa mente e no nosso coração. É tão interessante, irmãos, que às vezes eu passo por situações que me incomodam, que sugam a minha energia, que me deixam preocupado, e daqui a pouco vem aquele flash de quem Deus é, do que Deus já fez, de situações que eu já vivi, parecidas ou até piores que aquelas que eu venci. Mas parece que quando você está ali, no meio da dificuldade, existe uma outra dificuldade, que é de você não enxergar e não resumir sua vida àquilo. A vida é muito mais do que os seus problemas. A vida é muito mais do que esses desafios que você tem. E eu não estou aqui menosprezando o seu desafio. Você sabe que eu estou com muito cuidado para não negligenciar, para não menosprezar, para não respeitar os seus desafios, os seus sofrimentos. Eu não tenho esse direito. Toda vez que eu estou falando às pessoas, eu considero como se eu estou caminhando num solo sagrado. Porque nesse momento em que eu estou aqui, você está aí no seu lugar, a sua alma está muito exposta a tudo aquilo que eu falo. E existem, por exemplo, pessoas que têm consciência disso, que conseguem até fazer manobras para controlar as suas emoções. Se a gente coloca um fundo musical aqui, você vai ficar, não que seja errado, não tem problema nenhum colocar, mas isso mexe com a sua alma. E quando essas circunstâncias acontecem conosco, há uma possibilidade muito grande de acontecer conosco algo que o versículo 16 diz que
acontecia com aqueles homens, ou talvez com aquele casal, com esses discípulos. O versículo 16 diz assim: mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. Nesses momentos de pressão, de tensão, de estresse, de dificuldade, os olhos dos nossos entendimentos parece que ficam fechados. É tão comum nós encontrarmos pessoas que estão muito preocupadas com determinadas situações, que daqui você olha e fala: peraí, eu respeito aí a sua preocupação, respeito sua dor, mas você não está vendo isso aqui? Você não está vendo essa possibilidade? Sabe aquela coisa que acontece com os homens na hora que vai procurar as coisas? Que eu já falei aqui um monte de vezes. Você sabe que nós homens temos uma dificuldade existencial absurda de procurar coisa. Quando eu procuro algo que eu não sei onde está, eu já ligo para quem sabe. E parece que na hora do sofrimento, a gente fica assim, meio homenzado, meio cego, meio sem, né? Principalmente a figura materna, de mãe, elas têm uma parada meio mágica com elas, né? E o abençoado filho abre a gaveta e fala: ô mãe, não tem mais meia? Aí a mãe fala: tem não, tem. Onde que tá? Tá na gaveta. Eu tô aqui, mãe, eu já abri a gaveta e não tá. E o cara tá lá, com a gaveta aberta, olhando para a gaveta, que a mãe está dizendo que a meia tá lá. E ele insiste, ela joga um copo dentro da pia, vem secando a mão, muito calma, caminhando em direção àquela gaveta, e ela, na mesma gaveta que o filho está olhando, ela faz assim: tem não, ela tinha umas 10 meninas lá e o menino não achou. Então, assim é nós diante de algumas dificuldades. Então nós precisamos, irmãos, desenvolver o hábito de não minimizar a nossa vida aos problemas que estamos enfrentando. Não é à toa que a Bíblia, por vezes, nos instrui a olharmos para o alto. Esses dias aqui eu lembro que eu falei sobre a mulher que andou encurvada por muito tempo. E por vezes as dificuldades tendem a nos encurvar, a nós não olharmos para o alto. E a Bíblia diz que é do alto que vem o nosso socorro. E aí, por vezes, nós vamos alterando a rota que já estava estabelecida por Deus, por causa de uma dificuldade que é momentânea. Irmãos, toda vez que, ou na maioria das vezes que alguém me procura para compartilhar de uma dificuldade, tem uma frase que é muito comum de eu repetir. Quando alguém me conta alguma coisa que para aquela pessoa está sendo muito difícil superar, eu gosto muito de dizer o seguinte: mas não será assim para sempre. Porque não será assim para sempre. Porque os dias são diferentes. Porque o ano tem 4 estações. Porque existem os dias frios, existem os dias de calor, existem os dias que chovem. Irmão, e tem dia que a chuva evita um monte de problema. Tem dia que ela causa problema, mas tem dia que ela evita um monte de problema. Ontem, por exemplo, deu aquela chuva forte. Aqui os nossos arredores aqui sofreram um pouco, teve alguns alagamentos. Porque ela foi rápida, mas foi forte. Mas, por exemplo, eu já vi várias histórias de alguém dizer assim: olha, tal dia eu ia sair, aquele dia eu estava disposto, eu ia tomar um beer night, eu ia beber um negócio, tal, não sei o que, rapaz, mas deu um pé d'água. E aí eu não consegui sair de casa, e eu fiquei em casa, não tomei o beer night, não isso, não aquilo, ó, tá vendo? Já livrou até da morte. Né? Eu já fui livre da morte por causa de chuva. Está tudo certo para sair e despirocar.
E aí lá onde eu fui criado, durante muitos anos, a gente conviveu com a rua sem asfalto. Irmãos, quando chovia a gente só saía para trabalhar e ia trabalhar, porque senão era demitido, porque caso contrário, eu me lembro uma vez, irmãos, eu vou pregando e vou lembrando as coisas. Eu era um menino moço e na minha infância eu convivi com muitas faltas, né? Tinha vontades e não tinha condições de ter algumas coisas. A gente não passou fome, a gente não andou pelado, mas era tudo muito básico, do básico, do básico. E aí você vai crescendo, né, virando um rapazinho, vai dando. Eu, por exemplo, na minha adolescência, eu era muito vaidoso. Eu só queria roupa de marca, eu não usava um tênis se não fosse um tênis bom. E aí eu comecei a trabalhar muito novo para sustentar essas coisas. Aí eu lembro, irmãos, eu passava na frente de uma loja de calçado e todo dia eu namorava um tênis. Eu lembro a marca, o modelo, a cor, eu lembro exatamente, assim, todos os detalhes dele. Era um tênis ASICS e ele era branco com os detalhes pretos e ele tinha uma parte de couro e outra parte de tecido. O tênis era lindo. E naquela época eu frequentava muito as danceterias e a gente gostava ou de ir com uma camiseta branca ou com alguma peça assim, né, ou um tênis, alguma coisa branca, porque lá tinha aquelas luzes de neon. Se você fosse com a camiseta branca, você brilhava no meio do baile. Se o seu tênis tivesse um detalhe branco, ele brilhava no meio do baile. E aí eu olhava para aquele tênis na loja e já pensava eu lá, não vou dançar. Já pensava eu dançando e aquele tênis reluzindo dentro da danceteria. Aí, irmãos, juntei, fiz minha correria, comi cachorro quente para vender os tickets, fiz tudo que estava ao meu alcance, comprei o tênis. Cheguei em casa feliz da vida, já tinha provado na loja, chegava no carro tomando banho, colocou uma meia nova, colocava o tênis, olhava e andava dentro de casa. Ô mãe, E ela, meu filho, você só trabalha para comprar tênis. Mas não é bonito, mãe? É bonito e tal, não sei o quê. E ela falou assim, você vai usar esse tênis quando? Eu falei, hoje. Ela falou assim, meu filho, quando você vai? Aí ela já ficava triste, né? Porque pensa no bicho roeiro. Era eu. E eu tinha para ela, que ela gosta de bater perna, só que eu gostava de bater perna à noite, né? Aí ela falou assim, mas hoje é quarta-feira, fique em casa. Aí eu disse, não, tem uma festa da hora ali, acaba 11 horas, eu vou, meia-noite eu estou em casa, está tudo certo, já combinei com o fulano, com o Beltrano, com o ciclano, e já tinha combinado mesmo com os meninos, e a água caindo. Começou a chover, e ela, Wagner, você vai sair com essa chuva? Lógico que eu vou. Irmão, quem já foi adolescente sabe, quando você tem um esquema, é difícil de controlar as rubricas. Meu Deus. Aí, lembrei, rapaz, da lama na rua, meu tênis branco. E eu queria chegar com ele branco, para ele reluzir. Só que assim, irmãos, pobre é pobre, né? O pobre é inteligente, o pobre é sobrevivente. Ai, irmãos, bateu umas 4 sacolinhas, me vestiu danado. 2 em cada perna, precavido, uma sacolinha desse, amarrei, porque era só um trecho, era só virar a rua e descer, lá embaixo o asfalto estava tudo certo. Metia a sacolinha nos pés e saía, desci. Quando chegou lá embaixo tinha muita lama, aí você tinha que redobrar o cuidado, porque além do calçado você podia levar um escorregão e virar lama. E cheguei lá embaixo, tinha muita lama. Sabe aquela lama fina assim, que você pisa e aquela, você sabe. E aí chegou lá embaixo, era muita lama, eu fui andando assim. Aí teve um lugar que eu pisei, eu percebi que ia afundar mais do que o normal, tinha um buraco. Aí eu dei um impulso e pulei. Irmãos, isso que eu pulei, a sacolinha que estava cobrindo o tênis, ela rasgou e ela fez assim, tipo uma pá. Ela fez assim. Eu nunca vi uma coisa daquela. Os crentes falam que tem diabo, só pode descer.
Ela fez assim, irmãos, ó, a sacolinha. Ela fez assim com a lama, fez assim. Parece que eu estou vendo a cena aí, câmera lenta. Fez isso. Em cima do outro. E os meninos, meus amigos, ali me esperando. Picaca. Aí eu agora tinha um tênis branco e um marrom. Aí eles, vamos, mano, dá em nada não, vamos. E fui, irmãos, pensa numa noite terrível, né? Porque um tênis reduzia, o outro me matava de vergonha. E com medo ainda da mancha do barro não sair do tênis novo. E aí no outro dia, quando eu cheguei do serviço, minha mãe, aí tinha que aguentar, né? Com toda a razão. O que isso tem a ver com o pecado? Então, versículo 17 está escrito: então lhes perguntou, o que é isso que vos preocupa? E por que ides tratando à medida que caminhares? E eles pararam entristecidos. Eu acho que essa bateria não está boa. Essa pergunta de Jesus, ela parece ser até um pouco insensível, né? Porque diante daquilo que ele estava falando com os discípulos, ele estava lidando com os discípulos com uma situação de luto. Irmãos, e lidar com luto é muito desafiador. Só que ali Jesus foi um pouco mais ousado, porque os caras estavam tristes, porque Jesus tinha morrido, mas Jesus estava ali agora com eles. Então, parecia desumano perguntar para os caras, por que vocês estão tristes? Agora, essa é outra situação que a gente convive com ela com muita frequência. Porque, irmãos, nós precisamos tomar uma decisão. Dentro daquilo que nós chamamos de cristianismo, dentro daquilo que nós professamos a nossa fé, nós precisamos decidir se nós realmente cremos naquilo que a Bíblia diz, ou se para nós isso aqui não passa de um livro, uma literatura qualquer. Porque sabe o que é mais intrigante? Mas é com muita frequência, irmãos, com muita frequência, a gente entra em desespero com coisas que o próprio Jesus já disse que não era para a gente se preocupar. Nós entramos em desespero, parece que vai acabar a vida, parece que é um problema sem solução, de coisas que Jesus já falou. Calma! Porque a pergunta de Jesus poderia parecer insensível. Mas tudo que aqueles homens estavam vivendo, eles tinham caminhado. Irmãos, imagina alguém que caminhou com Jesus 3 anos e meio. Eu não sei você, irmãos, eu já tenho aproximadamente aí 27 para 28 anos que eu ando com Jesus. Eu não sei nem se é pecado falar isso, então eu vou falar. O senhor que me pergunta, né? Eu trocaria esses 28 anos de caminhada com Jesus por 3 anos e meio de ter andado com ele. Eu trocaria tranquilamente. Então, a Bíblia diz que eles eram discípulos, eles caminharam com Jesus, eles ouviram muita coisa. Eles ouviram que aquilo que aconteceu com Jesus tinha que acontecer. E agora, porque assim, para nós entendermos qual que é a problemática dessa história. A problemática é que eles estavam em Jerusalém, e a Bíblia diz que eles estavam indo para uma aldeia chamada Emaús. E nós precisamos entendermos que os lugares não são santos, mas lugares na Bíblia e na sua vida têm muita conexão com aquilo que Deus te prometeu. Tem lugares que você tem que ficar porque Deus disse que era para você ficar. Tem lugares que não é para você ir porque Deus falou que não é para você ir.
lugares que você tem que ficar por um tempo e depois sair e ir para outro lugar, porque Deus determinou assim. Mas ali, naquele lugar e naquela circunstância, havia uma promessa muito clara que eles precisavam permanecer em Jerusalém. E a ida para Emaús representava o quê? Representava uma desistência, representava uma circunstância que eles estavam considerando que era maior do que aquilo que eles já tinham vivido com Deus. Olha, é necessário, irmãos, que você faça uma avaliação se aquilo que você está vivendo, essa momentânea tribulação, se isso é maior do que aquilo que você já viveu com Deus, se isso é maior do que aquilo que o Senhor te prometeu. Porque sabe qual é a minha preocupação? Minha preocupação é que de vez em quando eu vejo pessoas tomando decisões de desistências que vão comprometer promessas fantásticas e sobrenaturais que o Senhor já liberou sobre a sua vida. Então, eu estou aqui em nome de Jesus para dizer para você: não desista, não mude a sua rota. Você é uma pessoa de destino, que tem um lugar, que percorre um caminho que vai te colocar num lugar específico em Deus. Você não está andando sem rumo, você não está andando sem um motivo para andar. Você não está aqui porque você não gosta do Fantástico. Você não está aqui porque você não gosta do... Quem é agora? Não é mais o Faustão? É o Mion? É o Hulk. Você não está aqui porque você não gosta do Hulk. Você está aqui, irmãos, porque você acredita naquilo que a Bíblia diz, que nós precisamos congregar, que aqui é a igreja, que aqui é o corpo de Jesus. Você está aqui porque aqui é um lugar de comunhão, de bênção, e que o tempo que você está aqui não é perdido. Você tem coragem nesse momento de colocar a mão no seu peito e dizer assim: não tem melhor lugar para eu estar nesse momento. Esse é o melhor lugar que eu posso estar nesse momento. Glória a Deus. Versículo 19: e ele lhes perguntou quais, porque ele estava nos versículos anteriores, os caras estavam falando: você não é daqui, você não sabe o que aconteceu nos últimos dias em Jerusalém? E aí Jesus pergunta para ele: quais acontecimentos? E eles lhe disseram: as que dizem a respeito a Jesus o Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação da morte e o crucificaram. Talvez, irmãos, uma das indignações desses discípulos, e é mais uma vez uma contradição acerca de tudo aquilo que eles já vinham ouvindo e que seria, talvez uma das indignações desses discípulos era o fato de Jesus ter sido crucificado. Porque naquela época, o crucificado, a cruz, era o símbolo de maldição. E talvez assim, talvez pela ligação emocional e sentimental, nós precisamos, irmãos, respeitar os sentimentos e as emoções das pessoas. Sim, é verdade. Mas na caminhada cristã tem hora, irmãos, que o coração tem que congelar um pouquinho, senão a gente não consegue. Eu mesmo, irmãos, eu ouço tantas histórias de dificuldades das vidas das pessoas e tal, e que tem hora que se meu coração não der uma congeladinha, eu não consigo nem viver, irmãos. Quem dirá ajudar alguém? Porque as coisas, de fato, tem histórias que são muito difíceis, mas alguém precisa ter frieza para poder superar. E talvez a indignação daqueles homens, porque eles falam que não, ele foi crucificado e tal. Ele não foi crucificado.
Talvez eles romantizaram um pouco aquela história. Ele podia ter morrido de uma maneira menos dolorida. Aqueles soldados poderiam não ter sido tão cruéis com ele. E mais uma vez, um pensamento firme em desistir. E não era só um pensamento, irmãos, era uma ação. E sabe que eu fico impressionado com Jesus. Talvez se fosse eu no lugar de Jesus, e eu encontrasse você, porque Emaús, irmãos, pode representar você voltando para o seu passado, pode representar você voltando a fazer coisas que não tem sentido nenhum com o propósito da sua vida. Sabe por quê, irmãos? Essa é uma linha muito fina. Tem coisa que não é pecado fazer, mas não tem nada a ver com o propósito da sua vida. E é muito ruim. Eu já contei para vocês que eu passei um período aí meio quarto de boca. Não era meia boca, era um quarto de boca. Meia boca era muito para mim. Para melhorar a situação, abrir a igreja e colar na minha casa. E tinha dia que eu não vinha, irmãos. Tinha dia que eu deitava no sofá, aqui, meu sofá aqui. Tinha dia que eu deitava no sofá, ia para o Netflix, e vocês pensavam que ia adorar Jesus. Irmãos, era um misto de sentimento em mim. Não era pecado. Eu não estava assistindo pornografia, não. Estava com a minha família, estava com a minha esposa. Estava em casa, uma bênção. Mas estar lá naquele dia, naquele horário, não tinha nada a ver com o propósito que o Senhor colocou na minha vida. Aleluia! Então, às vezes, não é sobre pecado. É sobre você estar afastado do propósito pelo qual você vive, do propósito pelo qual Deus mantém a vida na sua vida. Ou você acha que você está vivo porque você é bonito? Ou você acha que você está vivo por causa da cor dos seus olhos? Pela beleza dos seus cabelos? Porque você canta bem? Ou porque você prega bem? Ou porque você é um ótimo profissional? Não é por isso que você está vivo. Você está vivo para expressar a glória de Deus. Você está vivo para que em você se manifeste as obras dele. Pastor, mas e essa dificuldade toda, essa doença, essa dor, essa isso, é aquilo? É a mesma coisa. Os discípulos, quando encontraram um homem que era cego de nascença, falaram assim: quem pecou? Jesus falou: não. Jesus estava resolvendo ali um problema que é muito comum no coração dos homens, que é a acusação. Nós somos obcecados, irmãos, por encontrar culpados. Nós temos uma obsessão. Quem foi que fez? Para nós catar, para nós dar um pau, para nós resolver, para nós o quê? Para nós puxar a orelha, para nós não sei o quê. Não. E Jesus, como Jesus fala: não, que puxar a orelha. Espera aí que você vai ver agora esse manifestando na vida. Então, nós precisamos observar se aquilo que você está vivendo, se a maneira em que você está tocando a sua vida está mesmo em conexão com o propósito da sua existência. É para isso mesmo que você nasceu. Porque, irmãos, todo mundo precisa trabalhar, é verdade. Todo mundo precisa do dinheirinho para comer, para ser feliz, para pecar na glutonaria, que é o pecado que a gente mais comete, a glutonaria. Todo mundo precisa de dinheiro, é verdade. Mas, irmãos, tem hora que cansa essa vida esquisita, de que você dorme para trabalhar e trabalha para dormir, e dorme para trabalhar e para comer, e come para trabalhar. Não é esquisito? Só isso. É só isso. É só isso. E às vezes esse anseio de que eu preciso para trabalhar, para comer, para dormir, para trabalhar, E o propósito? E o porquê que Ele te tirou de lá de onde Ele te tirou? Será que Jesus tirou a gente daquela condição horrível que nós vivíamos só para trabalhar, comer e dormir?
Não foi mesmo. Não foi. Sabe por quê, irmãos? Muitas vezes nós somos levianos e somos muito tentados a caminhar rumo a Emaús. E quando eu falo caminhar rumo a Emaús, é caminhar para um lugar que não tem nada a ver com o seu propósito. Porque assim, a indignação dos discípulos é que Jesus tinha sido crucificado. E às vezes, irmãos, essa atitude tão fragilizada nossa, de querer ir para um lugar que o Senhor não gostaria que nós fôssemos, é porque na nossa vida está faltando cruz. O cara estava indignado porque Jesus tinha sido crucificado, mas ele queria resolver a outra dele. O que ia resolver agora o problema dele era a cruz na vida dele. Porque, irmãos, Paulo, em determinado momento, ele disse assim: olha, eu não vivo mais, é Cristo que vive em mim. Ele diz assim: eu estou crucificado com Ele. Irmãos, sabe por que você precisa alcançar esse nível de maturidade? Porque nós precisamos alcançar um nível de maturidade que a gente não faz mais o que a gente quer, a gente faz o que precisa ser feito. Sabe por que eu estou aqui e não continuo lá, abraçado no meu sofá? Porque eu tenho consciência de que eu não posso. Isso aí. A gente trocou a ordem dos banheiros um dia, ele entrou no banheiro. Ele falou: pastor, acho que ninguém viu. Aí ninguém viu, eu falo. Ele foi caminhando, meu coração foi acelerando. Então, a gente precisa, irmãos, ter uma vida de cruz. A gente precisa ter uma vida onde a cruz, aleluia, onde a cruz se torna comum nas nossas vidas. E qual que é a importância da cruz? É justamente eu vou fazer o que eu quero. Eu tenho um amigo que costuma dizer: se eu fizesse tudo o que eu queria, eu estaria preso ou morto. E esse não é um discurso só do meu amigo, não, acho que é a maioria de nós. Esse mesmo amigo fala assim: Wagner, eu congreguei muitos anos numa igreja em que eles sustentavam a ideia de que no dia da volta de Jesus vai ter um telão passando a vida de um por um, fazendo checklist. E aí eu disse assim: e aí, como que é? Ele falou: não, quando eu penso nisso eu tenho vontade de morrer. Eu falei: mas não vai adiantar nada, a Bíblia diz que você vai ter que ressuscitar. E você vai ressuscitar no último dia. Ele falou assim: cara, isso é verdade? Eu falo: não, arrependido. Nem eu quero que seja, meu irmão. Pensa, você sentado no cachorro ligado assim, aí, eu ainda, irmãos, se for por ordem alfabética do nome daqui, o problema é que a Bíblia diz que ele vai trocar nosso nome, né? Já pensou, meu nome aqui é com V, já vai ter pouca plateia, né? Mas eu vou assistir a história de todo mundo que começa com A, com B, com C, com D. Vou assistir da Paloma, mas não vou assistir o dele. Eu vou ficar olhando para ela e falar: acredito. Você, e ela vai ficar olhando para mim e falando: ela não vai, porque o meu é dele. Mas não é assim, irmãos. Talvez está faltando um pouco de cruz, dessa consciência de que eu não posso ir por aqui, porque aqui não tem nada a ver com o propósito do qual eu estou vivo. Vamos seguir. No próprio Evangelho de Lucas, no mesmo capítulo 24, no versículo 49, está escrito assim: e eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém,
muitas vezes o grande problema da nossa vida é que nós temos caminhado por caminhos que não tem nada a ver com o nosso propósito e estamos caminhando sem ser revestidos de poder. A Bíblia diz que o homem não pode fazer da sua força a força do seu braço. E na maioria das vezes que a gente lê esse texto, a gente pensa no outro. Não, eu não posso confiar na força do homem. O homem é você, não é do outro. É na força do seu braço, não do braço do outro. Porque assim, maldito o homem que confia no outro. Mas é confiar em você, não é confiar no outro. Eu gosto muito de repetir a frase: o problema é sempre do outro. Cuidado, você também é o outro de alguém. Então, para alguém, você também é um problema. Irmãos, essa ideia de transferir o problema começou no Éden e existe até hoje. Quando o homem vacilou, ele colocou a culpa na mulher, que colocou a culpa na jiboia, que colocou a culpa em todo mundo e ninguém tinha culpa. E a Bíblia diz que Jesus é o último Adão. E a diferença do primeiro Adão e do último Adão é justamente essa. Porque o primeiro Adão falou: não é minha culpa. Mas o último Adão, a Bíblia diz que quando os soldados chegaram procurando Jesus e falaram com os seus discípulos e disseram assim: quem é Jesus? Ele se levantou e disse: sou eu. E nós somos discípulos desse Jesus que bateu no peito e disse: sou eu. Irmãos, tem coisas na vida que é vergonhosa, é terrível, é desagradável, mas a melhor coisa que você pode fazer na sua vida é assumir. Diz assim: sou eu. Ou sou eu. Senão você não vai alcançar a libertação. Senão você vai ficar igual a Adão ou a Eva, dizendo que é um, que é o outro. Isso não resolve o problema de ninguém. É por isso que em alguns momentos da nossa caminhada, a caminhada se torna tão cansativa e tão perigosa. Porque nós saímos de onde não deveríamos sair. E não fomos revestidos de poder. Irmãos, e em dias como esses em que nós vivemos, andar sem o poder de Deus é muito perigoso. Você corre o risco de vida. Não ande por aí sem o poder de Deus. Versículo 21. Nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Irmãos, eu estava com pressa para acabar. Você não vai embora. Nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, e quando hoje, irmão, já li esse texto muitas vezes, mas hoje quando eu estava lendo de novo, eu comecei a rir desse versículo aqui. Eles disseram assim, ó: já hoje é o terceiro dia em que essas coisas aconteceram. E aqui começa a bipolaridade, a contradição. Ó, é verdade que umas irmãs, umas mulheres, dentre nós, nos maravilharam. Elas disseram que de madrugada foi no sepulcro e ele não estava lá. E não achando o seu corpo, voltaram dizendo. E também tinham visto a visão de anjos, que dizem que ele... Irmãos, os caras tinham provas, tinha experiência sobrenatural. Irmãos, tem gente que nasce, vive mais de 100 anos e nunca viu um anjo. E esses caras estavam falando que apareceu até anjo, dizendo que ele está vivo. E sabe por que eu ri? Eu ri porque aqui no versículo 21, eles falam assim: ó, hoje já é o terceiro dia. Parece que eles estavam... Quer baixar um pouco?
terceiro dia, parece que eles estavam falando de algo que aconteceu há 10 anos. Sabe qual é o problema, irmãos? O problema é que, por vezes, nós insistimos em caminhar na vida baseado na teimosia. E toda teimosia é cega, irmãos. Existe uma diferença entre teimosia e perseverança. E tem muita gente teimosa dizendo que é perseverante. Porque o perseverante, irmãos, ele começa a buscar outras alternativas. O teimoso, ele continua fazendo a mesma coisa sem dar resultado, e ele continua fazendo esperando que tenha resultado. Irmãos, quem precisa trabalhar com funções e ideias mecânicas, sabe muito bem o que eu estou dizendo. Eu já estive em situações de precisar montar algo, e aí você vai juntando uma peça com outra, uma peça com outra, uma peça com outra, e chega uma hora que o trem não encaixa. E aí você vai embora. Você vira a peça para lá, você vira a peça para cá, você costa para ver se ela encaixa, não encaixa. Você passa vaselina para ver se ela encaixa, não encaixa. Você pega o martelo e bate, ela não entra. Você pega uma chave de força, não vai. Quando você percebe que você já estragou, aí você tem que comprar outra. E aí você, quando compra outra, você começa a fazer do mesmo jeito. Isso é teimosia. E perseverança. Para. Não está dando certo. Por que não está dando certo? Porque eu comecei a montar da direita para a esquerda. Isso aqui só dá certo se eu montar da esquerda para a direita. Aí é perseverança. É você encontrar a ordem correta para fazer as coisas. E era mais ou menos isso que estava acontecendo com esses homens. A palavra era que ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Era o terceiro dia e eles já não acreditavam que Jesus ressuscitaria, e Jesus já tinha ressuscitado. E eles falam para Jesus: já é o terceiro dia e cadê o homem? A gente achou que ele ia resolver, a gente achou. Parece que eles estavam tratando a situação como se fizesse 2 anos que Jesus tivesse morrido e sumiu. E não apareceu mais. Será que não existem algumas situações na nossa vida que a gente está assim? Sem a perseverança, sem a fé. Porque, irmãos, quando o Senhor diz algo através da sua palavra, não tem outra alternativa. Agora, deixa eu te falar uma coisa. É quando o Senhor diz através da palavra. Pastor, por que você está falando isso? Porque eu conheço gente, irmãos, que está esperando algumas coisas acontecerem há anos. Se submeteram a situações desumanas. E quando você vai conversar com ele, fala assim: Deus falou. Aí, se você insistir, como foi esse negócio assim de que Deus falou? Não, que outro dia a irmã Chiquinha veio orar por mim e disse que não era para eu fazer isso nem aquilo, porque Deus estava mandando. Quem vai seguir? Irmãos, me perdoe, tá? Eu já expressei, não volto atrás. A gente já ouviu história de mulher que apanha e fala que tem que ficar apanhando, porque Deus mandou ela ficar lá apanhando. Tem anos. Não fica não. Fica não, que Deus mandou ele ficar apanhando. É mentira do diabo, não foi Deus que falou, foi o capeta que falou. Não foi ele.
amiga que ela ficou anos na igreja, esperando o ex-marido dela voltar. Ele já tinha arrumado umas 4, 5. E um dia nós perguntamos para ela assim: por que você espera tanto por esse infeliz? Não, porque a irmã fulana de tal, ela está na nossa igreja também. A irmã falou que ele vai voltar. Se essa irmã falasse um negócio desse para mim, para poder voltar, você pega ele do seio. Não quer mais. Irmão, não subestima a minha inteligência, a minha vida com Deus. Olha para mim e pergunta assim: pastor, fala assim, pastor, ele voltou? Não. Já tem mais de 10 anos. E ela desviou, Deus. Nem na igreja está mais. Esperou, não voltou, ela falou: vou sair da igreja e vou resolver a minha vida. Meteu, como diz o Rogerinho aqui, meteu o louco a um outro cara, pior do que o que ela tinha. Irmão, estou falando que a teimosia é cega. Não é, amor? Esse que ela estava esperando, ela tinha um filho com ele. Esse que ela está agora, ela não tem nenhum, mas trouxe uns 5. E há relatos de que ele tem 10. Não é mentira, não, irmãos. Ele tem 10 filhos espalhados pelo mundo. O caminho de Emaús. A teimosia é cega. Não foi revestido do alto. Irmãos, eu já vivi dias da minha vida, se não tivesse um pouquinho assim de Deus, maluco. Vocês não iam nem me conhecer, que eu não ia frequentar esses lugares que vocês frequentam, não. Mas como em algum momento da minha vida eu tive experiência com Deus, que eu não posso sair de Jerusalém, que a promessa é em Jerusalém. Irmãos, quando eu falo promessa em Jerusalém, não pense num lugar físico. O pastor está falando isso para a gente não sair dessa igreja e ir para outra. Não estou falando de espaço geográfico, eu estou falando de Deus. Você quer ir para outra igreja? Vai. Me dá tchau, pelo menos. E quem não dá tchau é mó educado. Mas vai, se você estiver em Deus, pode ir. E se for de Deus, vai dar tudo certo. Só não dá certo se não for de Deus. Qualquer coisa na sua vida não dá certo quando não é de Deus. Quando é de Deus, dá certo. Versículo 25. E ele lhes disse: honestos e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Irmãos, se você prestar atenção nessa conversa de Jesus com os discípulos, Jesus só falou com os caras baseado no que estava escrito na Bíblia. O texto diz que Jesus começou a conversar com eles desde o tempo de Moisés e foi trazendo, explicando. E tudo que Jesus explicou aconteceu ou estava acontecendo ou ia acontecer. Sabe qual é o problema, irmãos? O problema é que você sabe como que é o final da história. E mesmo você sabendo como é o final da história, você ainda acha que a história vai terminar de outra maneira. Não vai terminar de outra maneira. A história vai terminar, irmãos, como está aqui, ó. Nos últimos. Aqui, ó. Apocalipse 21. Novo céu e nova terra. Não vai acabar de outra maneira. Não tem como acabar de outro jeito. Jesus vai voltar. Vai buscar a sua noiva. Você vai viver com Ele eternamente. Não tem jeito do final da história ser alterado. Dá até vontade de ler Apocalipse 21. Perdão, Apocalipse
Não tem como mudar. E chegaram à aldeia onde iam, e ele fez como que ia mais longe, e eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já se faz tarde. E já terminou o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou, partiu e lhe deu. Então lhe abriram os olhos e conheceram que era ele, e ele desapareceu. Sabe o que mais me intriga nisso aqui? Eu fiz alguns estudos. Um cara sustentou que era 2 horas de caminhada. O outro sustentou que é 1 dia de caminhada. Irmão, se for 2 horas, já é tempo bastante para caminhar e conversar, não é? 2 horas de caminhada dá para bater um bom papo. Sabe o que me intriga? É Jesus não colocar a mão no ombro e falar assim: ei, ô abestado, você vai andar para lá, você vai ter que voltar, não gasta sua energia não. Ou Jesus parar na frente dele, colocar a mão no peito assim, e falar: está errado, não é por aqui que você vai não. Sabe o que me deixa mais indignado? É Jesus saber que o cara estava indo para o lugar errado. Jesus foi com ele. Credo, pastor, Jesus vai para o lugar errado, por causa dos outros ele vai. Porque para ele não altera nada. Sabe o que eu quero te dizer? Que nos dias em que você decidiu não estar com ele, ele não decidiu não estar com você. Aleluia! Que nos dias em que você decidiu ir lá, você sabe onde que é lá, né? Não vou falar não. Nos dias em que você decidiu ir lá, ele estava do seu lado. Aleluia! Ir lá, se você se arrependesse, ele fazia assim para você, ó. Era só você colocar o bracinho e sair feito um noivinho assim, ó, do lado dele, voltando para casa. Aleluia! Não há distância longe que ele não te acompanhe, te possibilitando o retorno. Não era mais fácil Jesus falar assim: não, peraí, vamos ter essa conversa parada? Deixa eu contar uma história para vocês. Quando eu terminar de contar essa história, vocês decidem se vocês vão para Emaús ou não. Ele foi a caminhada toda, chegou na casa, entrou. Os caras convidaram ele para dormir, para ele não caminhar sozinho. A Bíblia não se contradiz. E tem um salmo muito conhecido que diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E aí o salmo segue, e no final do salmo diz assim: porque na comunhão o Senhor ordena a bênção e vida para sempre. Sabe o que a gente parece que não considera nesse texto? Parece que a gente só considera que o Senhor ordena a bênção. Mas o texto diz que o Senhor ordena vida para sempre. Sabe o que é isso? Eternidade. Sabe quando foi que os olhos se abriram? Quando teve comunhão. A Bíblia diz que aquele caminho todo, os olhos deles não enxergaram que era o Senhor. Eles não reconheceram que era a voz dele. Mas na hora que sentaram à mesa e partiram o pão, os olhos se abriram. Pastor, eu estou tão perdido na minha vida. Ora por mim, ora. Pastor, eu estou andando por caminhos que eu não devia andar. Ora por mim, ora. Mas sabe que de fato, de verdade, vai resolver o seu problema? Comunhão. Partir o pão. Irmãos, eu já orei por gente que eu orei, saiu, foi lá e fez. Você quer pior? Eu ministrei um seminário numa igreja com um rapaz sobre valorização da vida, sobre prevenção do
suicídio, eles são de mais para todos. Se ele tivesse ficado na comunhão, talvez, muito provável, que estaria tudo bem. Porque é na comunhão que é liberada a bênção e a vida. Aleluia. E a maior bênção que você pode ser abençoado é a vida. E depois que os olhos se abriram, aí sabe aquela história, o pessoal pode subir aqui para me ajudar, para eu dar uma atenção. Depois que acontece, irmãos, é aquela história dos engenheiros de obra pronta. Sabe aquelas pessoas que chegam depois que o negócio está pronto e falam assim: por que fez assim? Então, a gente fez assim porque você não estava aqui. E agora que você chegou atrasado, vai ficar assim. Aí depois que os olhos se abriram, aí eles falaram assim: uau, é por isso que quando ele falava o coração ardia. É capaz que um deles falou assim: rapaz, eu sabia que era isso. Eu já contei para vocês que eu trabalhei com um rapaz que ele me matava de raiva. Meu amigo Eros conhecia. A gente precisava fazer um negócio, aí parava assim: rapaz, eu não sei como que eu faço isso, eu não sei como que eu faço isso, eu não sei como que eu faço, eu não sei como que eu faço. E ele do meu lado calado, vendo meu desespero: eu não sei como eu faço, eu não sei como eu faço, eu não sei como eu faço. Aí daqui a pouco Deus me ajudava e dava uma direção, e eu dizia assim: vou fazer assim que vai dar certo. Aí ele olhava para mim e falava: eu estava pensando nisso aí. Você estava pensando o que você não falou, Feliz? Irmãos, uma vez eu estava fazendo um serviço no posto de gasolina aqui, eu prestei serviço com elétrica, e eu levei ele para me ajudar. Tinha que passar um fio, o danado do fio não passava. E pensa para lá, e pensa para cá, e pensa para lá, e pensa para cá, e pensa para lá, e pensa para cá. Aí deram uma marreta, um ponteiro para nós. Eu cara, eu não quero quebrar esse concreto não quero quebrar não. Mesmo assim, eu comecei a quebrar, ouvindo a sofrido, entreguei um pouco para ele, também quebrou um pouco. Falei: não, cara, tem que ter uma solução, tem que ter uma solução. Aí até que eu falei: espera. Aí dei a volta assim, por trás do pilar, achei uma tampinha que estava coberta com umas coisas, tirei, abri a tampinha, era uma caixa de passagem, por ali era facinho de puxar o fio. Aí eu falei: uau, achei! Aí ele falou: rapaz, eu estava aqui pensando que deveria ter uma caixinha. Aquele dia quase que eu joguei a marreta e contei isso para ele. Se você estava pensando, por que você não procurou a caixinha? Depois de feito, irmãos, tudo é óbvio. Só de fé.
Senhor que o Senhor traga esclarecimento. Deus, se houver qualquer dessas pessoas que se sentiam inclinados e tentados a mudarem o caminho do qual o Senhor estabeleceu, que através da Tua palavra agora eles sejam instruídos a toda a verdade, que o Senhor possa abrir os olhos deles e eles possam Te ver. Pai, e se eventualmente houver algum deles que já estavam em outro caminho e queiram voltar para Jerusalém para ser revestido de poder, que nós possamos estar dispostos, assim como o Senhor esteve, de conduzi-los, de instruí-los, e que eles possam ver o Senhor nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, para nós encerrarmos, é sabido que o povo de Israel está passando por um momento muito difícil, e nós somos a igreja do Senhor, e a Bíblia diz que nós precisamos orar pela paz da cidade, porque na paz da cidade está a nossa paz. Está escrito lá em Jeremias 29. E a Bíblia diz também que nós precisamos orar pela paz de Israel. Então, antes de nós irmos embora, eu quero junto com você fazer um clamor para que aquela guerra cesse, para que a paz se estabeleça. Irmãos, não adianta, Israel é o termômetro do mundo. Se você é um cristão, seus olhos têm que estar em Israel. Uma hora a gente até pode conversar um pouco mais sobre isso. Mas qualquer coisa que aconteça em Israel não pode ser tratado por nós como algo indiferente. Senhor, nós declaramos, nós somos a Tua igreja, a Tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecem contra nós. Nós oramos agora, Deus, por Israel. Nós declaramos que a paz se estabeleça. Nós pedimos agora que o Senhor ajude aquelas famílias que foram tão assoladas por essa guerra. Que o Senhor possa ajudar aquele povo. Nós clamamos pela paz. Nós declaramos que haja paz em Israel. Apesar, Deus, de haver uma promessa de que os que oram por Israel são prósperos, Deus, nossos olhos nesse momento não estão na prosperidade. Nós clamamos pela paz. Nós clamamos pela paz. Nós abençoamos e declaramos ser com eles. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Nós abençoamos pelo poder que há em Cristo Jesus. Amém. O amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação e o fortalecimento do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida hoje. E para todos sempre os que creem, digam amém. Amém. Irmãos, antes eu estava esquecendo, eu vou pedir para eu falar e eu estava esquecendo. Nós vamos ter a festa das crianças e essa semana nós colocamos lá no grupo e nós nos comprometemos com algumas doações. A festa é no próximo sábado, correto? Então, seria muito importante se você puder trazer a sua doação até o culto de quinta-feira, para ficar mais fácil para a gente organizar as coisas. Se você tiver alguma dificuldade, chama um de nós no privado. Se você não quiser falar lá no grupo, pode chamar eu, pode chamar a Paloma, pode chamar a Jara.